Temos passado por tantas coisas, mas essas coisas vão passar, vai ficar para trás. O Senhor Jesus também, Ele passou por dores, chegou à morte, a morte de cruz, mas Ele foi vencedor. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. É a Páscoa, e Ele nos convida nessa noite a cear com Ele, e Ele te chama pelo seu nome. Venha junto com a gente adorar o Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, Deus. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Dissestes: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração. O selo do Espírito que rasgou o véu. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, creia, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração. Um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração. Um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à
deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. O Senhor está na porta essa noite. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. E eu sei em quem tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova e transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em
pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glória a Deus. Eu te convido nessa noite a declarar o seu amor ao Senhor, a dizer para Ele que, dependente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, o seu amor por Ele é infinito. Declare conosco. Nós te amamos, Deus. Aleluias. Tu és santo. Aleluias. Tu és santo, santo Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou, tudo que sou é totalmente teu. Declaramos o nosso amor a ti, Senhor.
independente de circunstâncias. Maior é o Senhor. Oh, aleluias. Nós te amamos, Senhor. Cante mais uma vez. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Entregue a Ele. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. É tudo teu. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Graças a Deus, que Deus abençoe o coração de todos, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer você que tem acompanhado os nossos cultos, você que tem nos assistido. Temos esforçado para levar a palavra de Deus ao seu coração e, portanto, pedimos que você continue atento ao que Deus tem a dizer, atento ao que Deus tem feito no nosso meio e, certamente, dias melhores virão sobre nossas vidas. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo que Cristo nos libertou para a liberdade, e ao mesmo tempo ele está recomendando que nós não podemos deixar com que esse jugo, ou que nós não podemos submeter novamente a essa prisão, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Uma certa vez, um jovem me procurou no gabinete e fez para mim uma declaração no seguinte sentido. Ele disse: pastor, eu tenho algo que eu gostaria muito de falar para você e eu preciso da sua ajuda. Prontamente me coloquei à disposição e ele contou para mim. Primeiramente havia dito que matou alguém, cometeu um assassinato no seu passado. E ele disse que aquilo já havia pago sua pena e já havia sentido que recebeu o perdão de Deus. Com a questão do pecado, digamos, estava, de certa forma, resolvido, visto que havia tido arrependimento no coração dele e sentiu ele que Deus o havia perdoado. Mas o grande problema daquele moço, a grande ajuda que ele precisava, é que ele relatava para mim que aquele sentimento, aquela violência, aquele ímpeto de ódio, continuava vindo no coração dele. E a preocupação dele é que ele
continuasse ou que corresse o risco de cometer algo semelhante, porque ele não conseguia, muitas vezes, controlar um impulso que vinha dentro de si. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem como há problemas dentro de nós, problemas na nossa alma, que muitas vezes vêm à tona e nos pegam de certa forma que não conseguimos controlar, e isso muitas vezes nos impede de sermos felizes, de realizarmos aquilo que nós temos como bons planos. Muitas vezes sentimentos escondidos que, quando vêm à tona, nos levam a comportamentos, transtornos, sentimentos de angústia, de tristeza, e que muitas vezes, ou sempre, nos atrapalham de viver. É sobre isso que eu quero falar, sobre as prisões da alma, e a palavra do apóstolo Paulo é exatamente essa: tristezas, mágoas, ressentimentos, agressividade, ódio, vingança, vícios, transtornos, timidez, uma depressão, um sentimento de insatisfação com a vida, e muitas vezes procuram até dar cabo da sua própria vida e tentam terapias, comprimidos, remédios, e não conseguem resolver. Mas o nosso Deus é o Deus que liberta. A grande proposta de Deus para o homem, primeiro, foi a criação na sua perfeição. Então, logo o homem se contaminou com o pecado, agora o plano de Deus, o projeto de Deus é nos libertar. A libertação é a grande bênção que nós precisamos. Basta você comparar como um preso, um presidiário. Nada na vida dele tem sentido antes que ele seja liberto. Nenhuma fortuna, nenhum prêmio será para ele satisfatório antes que ele esteja em liberdade. Assim somos nós, pessoas têm sonhos, projetos, casamentos, mas se sentem presos e não conseguem desfrutar os benefícios daquilo que Deus tem nos dado. E eu quero falar um pouco disso para você, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que estamos isolados. Muitas pessoas estão agora com as suas emoções abaladas. Alguns fantasmas de medo, de solidão, começam agora a permear o nosso ambiente. Mas nessa noite Deus quer trazer para você uma palavra que te dará tranquilidade, uma palavra que te colocará para a liberdade em que Cristo veio na terra para que possamos desfrutar. A primeira coisa que nós temos que entender é a nossa estrutura. É o que eu falei, muitas pessoas procuram atendimento, acompanhamento, pessoas procuram medicamentos para esses males da alma, mas não conseguem resolver. Fato é que nós temos que entender a nossa composição, e a primeira coisa que eu quero lembrar para você é que nós somos como Deus, nós somos triunos. Como Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, nós também somos triunos. A Bíblia diz que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. A primeira coisa que nós devemos entender é que essas emoções, elas estão no campo da alma. Os sentimentos, as alegrias, os nossos flagelos emocionais estão alojados em nossas almas. A alma é para nós o centro das nossas emoções. Como o corpo é o responsável pelo contato físico, como o espírito é aquele que faz contato com Deus, nós temos a alma. E quando nós falamos da nossa composição, que somos corpo, alma e espírito, muitas pessoas tentam imaginar como fossem 3 elementos, um do lado do outro, como fossem 3 palitos, um do lado do outro, ou que fossem 3 pedrinhas colocadas uma do lado da outra. Há ilustrações, como eu já ouvi em pregações, em que se você pegar 3 caixinhas de tamanhos diferentes, você colocar uma dentro da outra, quando você fechar a maior caixa, muitas pessoas vão dizer, você é assim.
de certa forma, acerta quando diz que somos compostos por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Mas o entendimento libertador para nós é que nossos componentes, os elementos que nos formam, eles não são distintos como os palitos que você pode separar um dos outros. Nem como aquelas pedrinhas que você pode afastar uma da outra e você pode mudar de disposição, nem como a caixinha que você pode tirar uma de dentro da outra e você vai continuar tendo os elementos ali. Nós não somos assim. Nós somos 3 elementos, que talvez a melhor ilustração que nos mostre, talvez como uma receita de um bolo, como vários ingredientes, mas que são misturados ao ponto que quando estão ali a massa, você já não consegue separar um deles. O bolo depois vai ser forjado ali, e quando ele é assado, ali você tem o bolo. Assim somos nós. Elementos distintos, misturados e inseparáveis. Isso é muito importante que venhamos entender no sentido que essa palavra vai fazer para nós. Por isso que nós, quando temos um problema emocional, muitas vezes sentimos no corpo. É por isso que o medo, a ansiedade, muitas vezes acelera o coração. É por isso que muitas vezes a grande preocupação, um trauma, ele desencadeia um desarranjo no intestino. Isso é prova que somos interligados nos componentes que nos fazem. E isso é muito importante para você entender, porque muitas vezes comportamentos vêm a nós, pensamentos voltam nas nossas mentes e muitas vezes nos emudecem, nos entristecem, trazem angústias ao nosso coração e, de certa forma, comportamentos que nós não gostaríamos de fazer. Como aquele jovem disse para mim: pastor, eu tenho aqueles sentimentos, mas eu não gostaria de ter. Graças a Deus, nós continuamos a nossa conversa, o nosso discipulado. E aquele jovem foi liberto pela palavra de Deus e a proposta de Deus aos nossos corações. Então são essas as prisões das nossas almas. São aqueles arquivos que ficam adormecidos dentro de nós, que os anos não conseguem apagar e que, de vez em quando, eles vêm à tona, voltam num relance do subconsciente, num ato parecido, num cheiro, numa palavra, numa voz. E aquilo nos traz de novo aquele monstro, aquele fantasma que nos incomoda e que nos aprisiona. Prisões da alma, mas a palavra de Deus nessa noite é que Cristo veio nos libertar para a plena liberdade. Pois bem, dissemos como é nossa composição, mas eu quero também dizer para você que não foi esse o projeto de Deus para nós. Deus não fez um homem imperfeito. Deus não fez um homem com a doença na alma. Deus nos fez plenos, perfeitos e livres, inclusive na alma. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer o plano de Deus para você, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso corpo, que a vossa alma, que o vosso espírito estejam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. Isso é prova que o plano de Deus para você é que você seja uma pessoa saudável, perfeita, tanto no corpo quanto na alma, bem como no espírito. E quando nós observamos a criação, o projeto original de Deus através de Adão, nós vamos confirmar que Deus não nos fez imperfeito. A Bíblia conta que na criação, quando Deus no Gênesis faz o primeiro homem, Deus ali dá vida para Adão, faltava o espírito e Deus sopra sobre ele o espírito da vida. E Adão agora é um homem perfeito, pleno em todas as suas composições. A Bíblia diz que Adão não tinha doença. Adão foi feito para não morrer.
viveria eternamente, ou seja, não haveria doença sobre o corpo dele. A Bíblia conta que espiritualmente Adão também era um homem perfeito, um homem pleno, a ponto que falava com Deus. A plenitude espiritual é essa, é quando você consegue ter toda a intimidade com Deus. Você, quando está muito bem espiritualmente, é quando você consegue ouvir a voz de Deus, ainda que seja no meio de uma multidão. É quando você tem a convicção que está falando com Ele e Ele fala contigo. Isso é a plenitude espiritual. Como Moisés, diz a Bíblia, que falava com Deus face a face, assim também era Adão. A Bíblia diz que Deus o visitava, que conversavam como amigos. Havia uma intimidade entre tais, liberdade de expressão, conversavam em todos os assuntos. Deus mostrava a criação, Deus mostrava para ele e ia orientando no que fazer, e Adão compartilhava diretamente com Deus. Isso é sinal da saúde espiritual de Adão. E a alma de Adão também era perfeita. Adão era um homem sobrenatural. A Bíblia conta que Adão tinha capacidade mental de colocar nome em toda espécie vivente, em todos os animais, em todo o reino vegetal. Adão era um homem que tinha plenitude na sua memória. Isso era prova que havia perfeição em todos os sentidos de Adão. E quando observamos aí, nós entendemos o plano de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus. O ideal é que sejamos plenos e livres. Contudo, nós vamos observar que o projeto de Deus agora, ele é contaminado. O plano de Deus, ele é maculado, e aquele homem começa agora a sofrer uma grande alteração, uma grande mudança. Da perfeição, Adão conhece o pecado. E você observa do capítulo 2 para o capítulo 3, você vai conhecer agora homens distintos. Você vai perceber que houve uma alteração no projeto inicial de Deus na vida do homem. Quando Adão ele peca, quando o pecado vem à terra, o homem se contamina no seu sangue, na sua essência, e como eu disse, somos interligados. E aquilo que entrou na boca do homem contaminou o sangue, o espírito e a alma. E aí abriu-se um grande abismo na vida de Adão, que é o pecado. Adão se torna prisioneiro da sua alma. Quando você agora observa no capítulo 3, depois que Adão pecou, quando Deus o procura, Deus não o encontra. Ali você começa agora a observar as cadeias da alma na vida de Adão. A Bíblia diz que Deus, quando chega à terra, chama pelo nome de Adão, Adão se esconde. Adão nunca havia feito isso. Estava agora com medo. Havia nele agora um sentimento de culpa que nunca poderia imaginar. O Senhor pergunta para Adão: Adão, onde você estava? Adão responde para Deus: eu estava com medo do Senhor. O medo agora ele faz parte da alma de Adão. Adão começa a mentir para Deus. Adão agora começa a mostrar, apresentar justificativas do seu erro para Deus. Começa a imputar sobre a mulher o pecado que ele havia cometido. São sinais comuns que nós percebemos em pessoas que têm essas dificuldades, pessoas que não se assumem, pessoas que não assumem os seus problemas, que têm dificuldade de enfrentar as suas agruras e começam a colocar culpa em todas as pessoas. Assim foi com Adão também. E nós vamos ver o desdobramento do pecado, que traz sérios problemas sobre a família de Adão. Uma família agora desestruturada, uma família destruída. E o efeito do pecado, meus amados, ele percorre pelas gerações que vêm também. A Bíblia diz que agora o filho de Adão
um irmão mata o outro, Caim matou Abel, o assassinato também aparece. E certamente problemas da alma estavam sendo potencializados ali. Adão é afastado da presença de Deus e, como nós sabemos, Adão experimentou a morte. Meus amados, quando falamos de prisões da alma, gostaria que a partir de hoje você relacionasse diretamente com o pecado. O pecado não é só aquilo que nos afasta de Deus, o pecado é algo que nos escraviza. Jesus disse assim em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como foi com Adão, assim também acontece com cada um de nós. As nossas prisões foram abertas quando houve um pecado. Pecado nosso ou de alguém que nos influenciou nos traumas, isso passou a ser para nós a nossa cadeia. Basta você perceber que os traumas das nossas vidas estão relacionados a atitudes incorretas, a pecados dos nossos passados. Abusos, pecados escondidos, violências sofridas, abandonos, rejeição, atos de covardia, de violência, apelidos depreciativos, palavras duras, acidentes traumáticos, perdas precoces de pessoas que amamos. São essas as cadeias que abrem nas nossas vidas e que nos aprisionam. E como eu disse, para que você possa viver a plenitude de Deus, é importante você ser liberto dessas cadeias. A doutora Carol Peters, no seu livro Batalha Espiritual, ela traz para mim uma das melhores definições do pecado. Ela diz que o pecado é o fracasso de não viver o plano de Deus nas nossas vidas. Então agora você entende de onde vêm as nossas prisões, de onde vêm as nossas algemas da vida, de onde vem aquela força que consegue te conter quando você está feliz, consegue atrapalhar a sua felicidade. Você agora consegue enxergar que é fruto de um pecado do nosso passado. Mas a Bíblia também diz a história de um homem que experimentou esse fracasso na vida. A Bíblia conta a história de Davi, um jovem inocente, um jovem, de certa forma, sem nenhum problema na sua vida. E a palavra de Deus diz que aquele homem agora se torna um grande rei de Israel, o maior rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi também abre um abismo no seu coração pelo pecado. A Bíblia conta que Davi, no seu adultério com Betseba, ele manda matar o marido dela, comete um assassinato. A Bíblia diz que agora Davi também prende a sua alma pelo pecado. Salmo 142, versículo 7, Davi diz assim: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu te glorifique. Davi estava como Adão, preso na sua angústia, no seu pecado. Davi estava como muitos de nós, preso pelos erros do passado, mas a Bíblia diz que Davi foi liberto porque conseguiu encontrar o caminho de Deus. Davi, ele tanto é liberto que logo à frente a Bíblia vai dizer que ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Meus amados, e como Deus fez na vida de Davi, como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida também. Deus nessa noite convida você para a liberdade. E assim Deus fará na tua vida. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A palavra hoje é essa. O sentido da palavra é essa, é isso que Deus quer mostrar para você. Que os seus problemas, ele tem solução. Deus
quer mostrar para você que não basta um tratamento, Deus é a cura dos nossos males. E a partir de agora gostaria de falar para você quais são os passos que nós devemos fazer para nos vermos livres dessas prisões. O primeiro passo que nós temos que adotar, primeiro, querido, enfrente as suas lutas. Reconheça os seus problemas, as suas dores. Fugir dos seus fantasmas ou deixar com que ele esconda dentro de você não será a solução. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é enfrentar os nossos problemas, é realmente acreditar que temos que superar esses males. E o primeiro conselho em cima disso é que você comece a falar. Não se cale mais sobre isso. Não silencie sobre esse problema que está dentro de você. O Salmo 39, o Davi também ele conta a respeito das suas mazelas e ele diz que enquanto eu me calei, a minha dor se agravou. E o versículo 4 ele diz assim, mas quando eu meditava, acendeu um fogo dentro de mim e comecei a falar. Confesse, converse, procure ajuda, procure pessoas de confiança, procure conselhos para que você possa se orientar e para que você possa buscar vencer essas cadeias. É o primeiro passo que nós orientamos você. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Meus amados, a boca, na verdade, é uma válvula para a nossa alma. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos, é como se estivéssemos colocando os lixos para fora, é como se estivéssemos aliviando a nossa alma. E a nossa palavra ela tem um poder muito grande. Tanto a palavra tem o poder para te destruir, mas a palavra também tem o poder para alinhar você com o projeto de Deus, com as coisas de Deus. Fale dos seus problemas, buscando solução. Profetize a sua libertação. Outra coisa que eu quero te ensinar, querido, não acredite nas mentiras que falaram a teu respeito. Comece a profetizar as verdades de Deus na sua vida e isso será para você libertador. O segundo passo que nós temos que adotar para alcançar a libertação das nossas almas é o arrependimento dos nossos pecados. Quando nós descobrimos que o pecado, ele é uma cadeia imposta sobre nós, agora nós descobrimos que o arrependimento é uma maneira de desvencilhar dos pecados. Arrepender é você reconhecer o dano do pecado na sua vida. Arrepender é, como diz a palavra, quando você encontra com Deus e isso vai gerar em você um fruto de arrependimento, de consternação. É quando no seu espírito você se angustia, entristece e decide não mais cometer aqueles erros que te destruíam. O arrependimento, querido, ele colocará fim nas cadeias que estão sendo abertas e proteladas na sua vida. A falta do arrependimento é como aquela ferida que não foi limpa e jamais será fechada. Mas quando você decide não continuar a vida no pecado, você agora está fechando essas brechas, você agora está nivelando os abismos e você está agora cerceando as prisões no seu coração. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz que o encontro com Deus produz frutos dignos de arrependimento. Arrependa dos seus pecados. Decida nunca mais cometê-los e você vai perceber que isso vai concorrer para a sua saúde espiritual, saúde da sua alma. O terceiro e muito importante ponto nas nossas vidas para a cura das nossas almas é o perdão. Liberar perdão talvez seja um dos maiores remédios para a nossa alma. Liberar perdão é quando você libera também aqueles que te fizeram mal.
Liberar perdão é quando você decide não se contaminar pelo veneno do ódio e do ressentimento. Pessoas sofrem na alma porque não conseguiram perdoar aqueles que pecaram e que lhe fizeram mal. Pessoas sofrem na alma porque têm um senso de vingança. Pessoas têm dentro de si comportamentos de agressividade porque guardam dentro de si mágoas de pessoas que passaram na vida deles. Mas o grande remédio para tudo isso, meu amado, é você entregar nas mãos de Deus a vingança. É você não se contaminar mais com esse sentimento de ódio. É você transferir para Deus essa mágoa e essa pessoa que te fez mal. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. Deuteronômio 32, 35 diz assim: porque está escrito, a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento, diz o Senhor. Meus amados, mesmo que a pessoa que te magoou não mereça, perdoe. Isso não vai fazer bem para ela, vai fazer bem para você. O perdão, talvez um dos maiores remédios que precisamos. E a Bíblia diz que se nós não perdoar, nós não poderemos alcançar a misericórdia de Deus. Portanto, muitos sofrem porque guardam dentro de si a mágoa, a vontade de vingar, o rancor em cima de alguém que passou em nossas vidas. O quarto e último ponto que eu quero conversar com você nessa noite, ministrar na sua vida nessa noite. Aceite a ajuda de Deus para que você possa sair dessa prisão. Deixe Deus guiar você para o caminho de volta. No plano de Deus, no projeto de Deus na sua vida, querido, não há ninguém melhor do que o Criador. Deus não é aquele que trata das nossas feridas, Deus cura as nossas feridas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jabes. Jabes, o nome dele já era uma maldição que a mãe havia colocado sobre ele. A Bíblia diz que aquele menino tinha toda agora possibilidade de desenvolver as suas mágoas, as suas maldições. Mas a Bíblia diz no livro de 1 Crônicas que Jabes não aceitou aquela maldição e Jabes invocou o Senhor e foi liberto. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. 1 Crônicas 4, versículo 10. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, amado, você vai procurar ajuda, você vai conversar, você vai fazer as suas terapias, você vai evitar o pecado, você vai liberar o perdão, mas é importante que você agora aceite a ajuda de Deus. Não há ninguém capaz de salvar, de nos resgatar dessas agruras, se não for o nosso Deus, o Criador. Por isso o apóstolo Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gostaria que você, que tem sofrido com seus problemas da alma, você que não consegue muitas vezes dominar esse sentimento, esses impulsos que te fazem mal, gostaria de orar com você. Gostaria de ministrar sobre você, sobre a sua vida, o poder da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus nos propõe a cura. O projeto de Deus é que sejamos curados, transformados. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 2, diz assim: E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus, nessa noite, propõe a você, para a sua saúde, para a vida plena sua, das pessoas que estão do seu lado, da sua família, que você aceite a ajuda de Deus.
Gostaria que você agora, aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Gostaria que você recebeu essa palavra no seu coração como um recado de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Assista outras vezes esse vídeo, guarde bem os ensinamentos e certamente você será liberto dessas cadeias que te prejudicam. Você que não consegue dominar os vícios, você que tem buscado contra você mesmo comportamentos destrutivos, Deus nessa noite chama você para uma vida de libertação, para uma vida plena. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Se você quiser colocar a mão sobre a tua mente, pode colocar a mão sobre a tua cabeça. Nós vamos clamar a Deus para que o Espírito de Deus visite você nessa noite, para que o Senhor visite você onde você está, para que Deus possa agora entrar na tua alma e como a luz nas trevas, que Deus possa agora clarear o caminho para que você possa enxergar que há um libertador em nossas vidas e este libertador é o grande Espírito de Deus. Quero convidar você a enfrentar os seus medos, desafiar os seus medos. Você que tanto sofreu de tanto ficar calado, você que teve que ouvir insultos, mentiras, agressividades, você hoje não tem mais obrigação de se calar quanto a isso. Comece a dizer a verdade de Deus na sua vida. Comece a dizer que Deus veio para que você tenha vida, Cristo veio para que você tenha vida e abundância, e foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que tem sido refém dos seus pecados, a arrepender dos seus pecados, decidir nunca mais cometê-los e mudar o teu caminho. O arrependimento começa agora a cicatrizar as suas feridas. Também quero chamar você a liberar o perdão. Você que é vítima dessa cadeia, dessa prisão, por atos impensados, por pecados cometidos por outras pessoas, por abusos que lhe passaram, por agressividades, por abandono, libere perdão para essas pessoas. Deixe com que Deus venha cuidar de cada uma delas, mas você não pode mais continuar se alimentando desse ódio, desse ressentimento que tem destruído a sua alma. Quero que você agora também estenda suas mãos da fé e aceite a mão de Deus, que vai te direcionar para a libertação. Aceite a direção de Deus, que agora quer conduzir você para a liberdade. Quero orar com você. Quero ministrar no seu coração, quero ministrar o Espírito de Deus sobre a sua vida. E o Senhor irá libertá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, ó Deus, como dependentes do Senhor. Somos, Pai, projetos, Pai, da Tua obra, Pai. Fazemos parte, ó Deus, do Teu planejamento, ó Deus, na essência, ó Deus, e sabemos que o Senhor deseja o melhor para cada um de nós, Pai. Mas, Deus, nós temos pregado, temos lidado, ó Deus, com corações, ó Deus, destruídos. Temos, ó Deus, tentado, ó Deus, ministrar sobre pessoas que não conseguem nem às vezes, ó Deus, receber as bênçãos do Senhor, porque estão, ó Deus, enclausurados na alma, precisam de se libertarem do pecado, ó Deus, e não conseguem viver, ó Deus, os seus projetos, os seus planos. Mas nessa noite, Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe esses corações. Que o Senhor, ó Deus, possa agora, ó Deus, visitar, ó Deus, essa mulher, esse homem. Que o Senhor possa entrar, ó Deus, no coração desse jovem, Deus. E que o Senhor possa agora tocar nessa ferida, Pai. Ainda que venha doer, ó Deus, ainda que venha gerar lágrimas, Deus. Mas será o tratamento, ó Deus, que trará a cura, a alegria que precisamos, Pai. Pai, eu sei, ó Deus, que as cicatrizes ficarão. Mas sei, ó Deus, que serão lembranças, Pai, de um passado que não vai nos incomodar mais, Deus. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Que a Tua graça nos alcance, Pai. Pai, que a Tua alegria agora transforme, ó Deus, o choro,
o pranto, a vergonha, Pai, num gozo, numa paz sobrenatural, meu Deus. Eu abençoo, Pai, o teu servo, a tua serva. Eu peço, Deus, que essa palavra venha sobre nós, trazendo sobre nós a tua bênção, a tua graça, a tua cura, em nome de Jesus. Meus amados, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Espero que a libertação que Deus propõe a você tenha alcançado o objetivo. E observe que o apóstolo Paulo diz que você agora, a partir de agora, deve resistir e não aceitar com que essa cadeia volte na sua vida. Ocupe o seu coração com as coisas de Deus. Ande com pessoas que lhe fazem bem, libere perdão e procure, a partir de hoje, hábitos de vida saudáveis que poderão te ajudar. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Espírito de Deus seja para você o grande remédio da sua vida. Que a luz do Senhor brilhando no céu possa ser agora a instrução do seu caminho. Que você tenha uma ótima semana. Que você possa gozar da plena paz. Deus abençoe o seu coração, continue nos acompanhando, que Deus possa nos abençoar, uma ótima semana, em nome de Jesus. Olá pessoal, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pessoal, a verdade é que nós estamos vivendo dias difíceis, dias diferentes em todo o mundo. Muitas coisas mudaram e boa parte delas deverão se adaptar a essa nova condição, em que estamos distantes uns dos outros, fazendo funcionar as instituições à distância, trabalhando em casa. E nós, como líderes, como pastores, também estamos sentindo essa grande mudança. Estamos agora pastoreando, mas agora à distância. Estamos agora sendo obrigados a adaptarmos com essa câmera e poder levar a mensagem para todos que estão, inclusive, em casa, precisando da palavra. Mas isso é para nós um prazer, porque o Senhor nos chamou para a obra e o Senhor também nos chama para que possamos descobrir as novas condições. A palavra que eu quero trazer para você hoje é que nesse contexto que estamos vivendo, nós estamos também sentindo um pouco a necessidade do nosso meio de subsistência, que são as ofertas e os dízimos. Talvez muitos pastores não estão tendo a oportunidade de dizer, mas fato é que alguns já estão assim, preocupados e se não tiverem que fechar as igrejas, porque a frequência praticamente não existe e com isso, consequentemente, caem também as ofertas. Mas eu quero fazer uma chamada para você. Você que tem o coração na obra, você que é um servo de Deus, ou você que tem prazer em patrocinar, abençoar a obra de Deus, eu quero chamar você para que a gente continue mantendo as igrejas de portas abertas. Nós estamos aqui tentando, estamos fazendo o melhor para levar a palavra a você, mas para isso nós precisamos com que a nossa igreja ela consiga se manter. A palavra de Deus diz que nós devemos contribuir segundo o que o Espírito Santo colocar no nosso coração, não por constrangimento, nem por imposição, mas conforme Deus toca nos nossos corações. Então, querido, amado, se Deus tem tocado no teu coração, eu peço a você, continue contribuindo para que a igreja mantenha-se de portas abertas, ainda que estejamos enclausurados aqui dentro, mas continuemos sendo atalaias do Senhor, que continuemos levando a esperança aos corações e para isso nós precisamos da sua colaboração. Convido você a participar, a ofertar, depositar na conta das igrejas, a nossa conta está aí agora nesse vídeo, mas você que é membro de qualquer outra igreja que está distante, não abandone sua igreja, não abandone o seu pastor, porque a obra de Deus, ela vai continuar, ela tem que continuar. Deus abençoe o coração de todos, é a palavra para vocês nesse dia, em nome de Jesus.